Essas habilidades, quando atribuídas aos seres humanos, parecem ter sido enraizadas, em vez disso, em relações especiais com a divindade, ou em dispensas especiais da divindade. Não fazemos justiça à literatura se impusermos aos textos a nossa própria prescritividade teológica e filosófica com relação ao que a palavra divindade pode significar. Então, a gente não é honesto quando enfia no termo Elohim, ou no termo El, ou no termo Elohá, aquilo que nós determinamos na nossa teologia e filosofia com relação à palavra divindade. Não é honesto você botar o seu conceito teológico e filosófico para dentro desses textos. A gente tem que ser honesto, no mínimo. Uma compreensão mais clara de como essas entidades se encaixam na categoria conceitual de divindade, né? As pessoas, os mortos, os objetos de culto, para o antigo Israel e Judá, exige uma das estruturas conceituais que constituíram e moldaram a categoria. E é para esse questionamento que eu vou me voltar agora. Tá? Então, a gente já está percebendo que o conceito de divindade envolve pessoas investidas de autoridade divina, envolve os mortos, envolve objetos de culto. Um exemplo é Êxodo 22, 27a, tá? Que em algumas traduções traduzem não injuriarás a Deus, né? Elohim lo tekalel, né? A King James vai traduzir não injuriarás os deuses. O Burns traduz você não deve injuriar uma divindade. Embora um ouvinte, leitor próximo à composição do texto, do contexto retórico, possa ter mais facilidade para identificar o referente, né? A que se refere esse Elohim, né? Específico, nosso conhecimento e experiência não são nem de longe nativos o suficiente para chegar a uma conclusão definitiva com as pistas contextuais disponíveis. Aí vem a questão, muita gente vem para mim, qual que é a melhor tradução da Bíblia, Ângela? Só esse slide aqui já ia mostrar que não existe resposta para essa pergunta. Entendeu? Porque nós não somos nativos o suficiente daquela época, daquele momento, para entender exatamente a que o redator estava se referindo. Então, não tem uma conclusão definitiva aqui, com as pistas contextuais disponíveis. A gente tem que ser honesto a esse ponto, e não dizer, a minha tradução é melhor. Ah, tem que ser honesto. Por favor, né? Essa imprecisão teria proporcionado alguma flexibilidade à medida que os panteões estavam sendo renegociados, permitindo referências anteriores a outras divindades, além de Javé, humanos ou objetos de culto fossem acomodadas numa visão de mundo javista cada vez mais restrita. Tudo o que seria necessário para os envolvidos em renegociar o panteão era a convencionalização de uma interpretação javista, ou mesmo interpretação humanista de tais passagens, né? Por exemplo, Gênesis 6, 2 e 4, Êxodo 22, 7 a 8 e Salmo 82. Então, a grande questão é que essa imprecisão pode, sim, ter sido uma ferramenta para renegociar panteões, para tirar características de divindades e colocar em Javé essas características. Né? Isso que eu falo muito da apropriação das funções e características de outras divindades em Javé. Isso pode acontecer por meio do discurso, isso seria difícil de identificar, mas tradições posteriores de vocalização, refletidas em variantes de querer, né, ou em traduções da Septuaginta, podem indicar tais releituras discursivas de uma passagem. Interpolação, por exemplo, Javé está totalmente ausente de Gênesis 14, 19 e 22, nos primeiros manuscritos da Septuaginta. Olha esse exemplo, gente. Então, quando você vê Gênesis 14, 19 e 22, nos primeiros manuscritos da Septuaginta,
Javé está completamente ausente, mas ele é adicionado ao versículo 22 na época do texto massorético, gente, depois do século X. Provavelmente para identificar mais diretamente El Elyon como Javé. Aí tem o povo lá, né, que fala, não, El Elyon é Javé em Gênesis 14, está ali Javé. Só que simplesmente a criatura ignora completamente ou simplesmente não sabe mesmo, tem preguiça de pesquisar, que Javé foi acrescentado no versículo 22 de Gênesis 14, depois do século X, para tentar identificar El Elyon com Javé. Percebe? A interpolação do mensageiro, Malak, é outra opção que será discutida em mais detalhes na live 6 dessa playlist. Ou pela produção de tradições paralelas ou alusivas que identificam mais explicitamente uma referência à divindade como Javé ou como algo diferente de uma divindade. Êxodo 6.3 me parece um exemplo mais explícito disso, tá? Então, não adianta você ter um texto hebraico e traduções. Você precisa saber, até eu divulguei meu curso de crítica textual, né? Um mini curso de 3 horas. Você já percebe que em 3 horas que a coisa não é tão simples assim. Porque existem manuscritos e tem que tomar decisões de qual manuscrito vai seguir ou o que vai se fazer com o texto base de hebraico. E do grego do Novo Testamento também, né? Então, a gente tem que ter muito mais cuidado para falar dos textos do que simplesmente a troco de querer defender as nossas ideias, valores, crenças, ser desonesto a ponto, né, de ser desonesto com textos e história desses textos e como eles chegaram até nós.